Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos novamente falando sobre as coisas do reino de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É muito importante a gente entender essa palavra. Estávamos em Salvador na semana passada e fomos para o shopping Iguatemi, ativar discípulos, curar pessoas, levar pessoas ao arrependimento. E na entrada do shopping encontramos duas jovens. Eu aproximei da jovem e falei: olha, eu sou cristão, estou aqui orando por pessoas doentes, pessoas que precisam de oração. E ela olhou para mim e falou: não, eu não preciso disso, porque eu sou crente, eu sou cristã. Mas ao lado dela estava uma colega, uma amiga dela, que falou: não, eu preciso. E aí nós oramos por aquela outra amiga e abençoamos a vida dela. Ela arrependeu dos seus pecados. Mas a outra colega cristã que estava do lado, ela ficou totalmente diferente. Saímos dali e fomos para a praça da alimentação. E antes de chegarmos em uma mesa em que estavam duas senhoras e uma criança para abordá-las, passamos por uma mesa que tinha duas senhoras. E aproximando dessa senhora, eu falei: boa tarde, nós somos cristãos, estamos aqui orando pelas pessoas. Nem bem terminei a frase, uma delas disse com a cara bem fechada: nós também somos crentes. E pronto. Eu fiquei assim pensando, que coisa, né? O que as duas e também a outra jovem deveria falar? Que bom que vocês estão aqui, vieram orar. Eu quero orar junto com vocês, vamos lá, vamos ajudar as pessoas aqui nesse shopping. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o evangelho que muitas pessoas cristãs hoje seguem é o evangelho da facilidade, é o evangelho do egoísmo, é o evangelho de receber. E é um evangelho que produz vergonha nas pessoas. Elas têm vergonha de falar que é crente, têm vergonha de orar nos shoppings cheio de pessoas, em voz alta, por pessoas necessitadas, têm vergonha de pregar, ou seja, a maioria tem vergonha do evangelho. E Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E realmente o evangelho é o poder de Deus. E nós estamos experimentando pessoas sendo curadas nas ruas, nos shoppings, e essas pessoas recebendo o evangelho do reino, arrependendo dos seus pecados. Ou seja, essas pessoas estão sendo convencidas de que pecaram contra um Deus santo, um Deus justo, arrependem de seus pecados e aceitam o batismo. E temos batizado pessoas imediatamente depois da cura, depois que elas arrependem de seus pecados e depois que elas conhecem Jesus, e ao sair das águas, essas pessoas são batizadas também no Espírito Santo, falando em línguas. Estamos vivendo esse tempo maravilhoso aqui em Belo Horizonte, Salvador, no Brasil, né? E é muito importante entender. Por quê? Porque nós que somos cristãos, muitas vezes temos a nossa mente condicionada por conceitos religiosos evangélicos. Um dos conceitos religioso evangélico, por exemplo, as pessoas acreditam que elas vão à igreja e lá elas vão receber Jesus, lá faz um apelo, elas confessam Jesus e fica por conta delas escolher ou não batizar, e às vezes ficam anos sem batizar ou demora muito tempo para batizar e elas se perdem. O que a palavra de Deus ensina? A palavra de Deus ensina que o batismo nas águas não é só um testemunho exterior ou algo que é feito para que as pessoas vejam a nossa fé. Não é algo natural. O batismo nas águas, seguido do arrependimento, é o nascer de novo, é o receber Jesus Cristo como Senhor. E o batismo nas águas tem um poder sobrenatural tremendo, né? Por quê? A Bíblia ensina que depois que a pessoa arrepende, que ela batiza nas águas, o batismo tem o poder de perdoar pecados. Sim, batismo tem o poder de perdoar pecados.
Em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro prega para a multidão, e eles falam: o que fazemos então, irmãos? O que devemos fazer? Triste dos seus corações, eles perguntam: o que devemos fazer? Nós não queremos a condenação. E Pedro então diz, e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo também é para perdão de pecados. Quando a pessoa recebe as águas depois do arrependimento, seus pecados são perdoados no batismo. Mas não só isso, o batismo também salva. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus Cristo disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo também salva. E no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, quando Pedro está falando da família de Noé, que através da arca, debaixo das águas do dilúvio, eles passaram por um batismo, Pedro conclui no capítulo 3, versículo 21 do primeiro livro, dizendo assim: que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo nos salva. Ou seja, o batismo salva. Mas o batismo não somente salva, o batismo lava os nossos pecados. Quando a pessoa arrepende e ele batiza, aquele momento Deus lava os seus pecados. Atos 22, 16 está escrito assim: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ou seja, aqui está dizendo que o batismo lava os pecados, invocando o nome do Senhor. Às vezes, invocar o nome do Senhor, fazemos orações para que as pessoas confessem, dizendo: eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador, e achamos que a pessoa está salva. Não. A salvação vem com arrependimento e a aceitação do batismo nas águas. Invocar o nome do Senhor ali, essa pessoa será salva. Mas também o batismo gera o novo nascimento. Como assim, pastor? Como assim, Edmundo? Gera o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 5, quando Jesus está explicando sobre o novo nascimento para Nicodemos, ele diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui? Que o batismo gera um novo nascimento. Porque aqui diz que aquele que não nascer da água, a água é o batismo, que não nascer do Espírito, ou seja, o Espírito Santo gerando a adoção, gerando um novo nascimento, não pode de maneira nenhuma entrar no reino de Deus, ou não pode de maneira nenhuma ser salvo. Mas não só isso, o batismo também ele é poderoso, é sobrenatural, porque no batismo morre o velho homem e ressuscita um novo homem. Morre em Cristo e ressuscita em Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, Paulo diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos, quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, ou pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então aqui diz que morre em Cristo no batismo e ressuscita em Cristo para viver uma nova vida através do batismo. Mas não é só isso. Também a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, que o batismo nos reveste de Cristo. Somos desvestidos do corpo, da morte do pecado, como diz Romanos no capítulo 8, versículo 2, e somos revestidos de Cristo. Né? Diz a palavra assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Eu ouvi uma história interessante de um homem que havia perdido o seu amigo, não encontrava o seu amigo. É uma história verídica. Ele procurava o seu amigo, mas não encontrava. E ele, deprimido, querendo saber o que havia acontecido com o seu amigo, ele procurou uma cartomante. E ali ele disse: olha, eu quero saber o que aconteceu com meu amigo, se ele está vivo, onde ele está. E a cartomante, então incorporada por um espírito,
começou então a procurar o amigo dele. E a cartomante, o espírito, em certo momento virou para ele e falou assim: olha, seu amigo morreu, você não precisa mais procurá-lo. Ele falou: como que morreu? Morreu sim, seu amigo morreu. Eu tenho até a data do dia, do mês e do ano que ele morreu. Anota a data. E ele então anotou a data do dia em que seu amigo havia morrido. E muito triste, ele saiu dali e foi embora. Passando alguns meses, ele encontra o seu amigo. E ele então abraça e fala: mas como? Onde você estava? Como você está vivo? E o amigo surpreso fala: por que você está falando que eu estou vivo? Eu estava viajando, não te comuniquei. Por que você está falando isso? E o amigo então diz para ele assim: não, eu estava preocupado porque você sumiu. E eu consultei um espírito, uma cartomante, ela disse que você morreu. E falou até a data. E o amigo disse para ele assim: mas como? Eu morri? Que data que ela falou? Então esse amigo enfia a mão no bolso, pega um papel e fala a data, o dia, o mês e o ano que aquele amigo havia morrido, que o demônio havia dito que ele havia morrido. E quando ele fala assim, o amigo que estava sumido olha para ele e fala assim: realmente, esta foi a data em que eu me batizei. Ou seja, eu realmente morri para o diabo, para as trevas, para os demônios. E quando eles me procuraram, não me acharam. Acharam Cristo, porque eu fui me revestido de Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Querido, você que está ouvindo esse vídeo, que ainda não arrependeu dos seus pecados, arrependa dos seus pecados e nasça de novo, aceitando o perdão do Senhor através do batismo nas águas. Você que já é cristão, que ouviu essa palavra, leve essa palavra para outras pessoas. Porque quantas pessoas religiosas estão dentro das igrejas que achando que por ter confessado Jesus num culto, mas não recebeu o batismo, porque acha que é uma opção, mas não é. Jesus fala em Mateus 28, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pessoas que estão dentro da igreja nessa posição, fala para elas: arrependam de seus pecados, aceitem o batismo, sejam batizados, para que vocês nasçam de novo e se revistam de Cristo. Quero deixar essa palavra e pedir para vocês ver outros vídeos que estão nesse canal e que vocês possam curtir, se inscreva no canal, isso é muito importante, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo.